Fala galera do nono ano, nossa aula de hoje nós iremos corrigir alguns exercícios, referente aos capítulos que irão ser cobrados na prova de vocês. Lembrando que os capítulos são o capítulo 5, que fala sobre semelhança de triângulos, e o capítulo 9, que fala sobre teorema de Pitágoras. A primeira questão que eu separei para vocês tem a ver com semelhança de triângulos. Então vamos para a questão. Vamos lá para a correção. Os lados de um triângulo medem respectivamente 5, 7 e 8. Quais são as medidas, respectivas medidas dos lados de um triângulo semelhante a este cujo perímetro mede 0,6 metro. Então vamos lá, nós temos um triângulo, então vamos desenhar esse triângulo aqui, onde as suas medidas correspondem a 5, 7 e 8. Então essas medidas correspondem a 5, 7 e 8. Logo, ele é semelhante a um outro triângulo, cujo perímetro mede 0,6 metros. Isso quer dizer que 0,6 corresponde a mais ou menos o quê? 60 centímetros. Então ele é maior do que esse. Então a gente vai desenhar um triângulo semelhante a esse que a gente desenhou. Bem maior, pois as suas medidas correspondem a maiores do que 5, 7 e 8. Como eu não conheço, vou chamar de x, y e z. Então nós temos aqui as medidas do segundo triângulo, que é semelhante a esse. Então podemos afirmar aqui que esse aqui vou chamar de triângulo 1, esse aqui vou chamar de triângulo 2, e pelo enunciado nós sabemos que o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Então como é que eu vou fazer para encontrar os lados, se a única informação que foi dada para a gente foi o perímetro dele? Lembrando que perímetro 2P é 0,6 metros, que é a mesma coisa que 60 centímetros. E o perímetro do triângulo menor, que é o perímetro, vai ser 5 mais 7 mais 8, igual a 20 centímetros. Olha só que interessante, uma coisa importante aqui para a gente. Eu tenho um triângulo pequeno, com as medidas 5, 7 e 8, com perímetro 20. Eu tenho um triângulo maior, com medidas do lado x, y, z, e com perímetro igual a 60. Como vocês podem perceber que os triângulos são semelhantes, estamos falando de triângulos semelhantes, o que a gente pode dizer? Que os ângulos são congruentes, os ângulos internos. Esse ângulo aqui é igual a esse. E para finalizar, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E o que mais a gente pode afirmar sobre triângulos que são semelhantes? Que além dos ângulos internos serem congruentes, nós podemos afirmar que os lados correspondentes são proporcionais. E qual foi o esquema que o professor Daniel pediu para que vocês montassem? Triângulo menor sobre triângulo maior. Nesse caso aqui o triângulo menor é o triângulo 1 e nesse caso aqui o triângulo maior é o triângulo 2. Coloca as medidas do triângulo 1, 5, 7 e 8 e coloco os lados correspondentes. Nesse caso aqui, os ângulos são as nossas referências, não é isso? Então, embaixo do 5, quem está de frente para o ângulo de marrom é o x. Embaixo do 7 vai entrar o y. E embaixo do 8 vai entrar o z. Logo, nós temos aqui a relação. Só que nenhuma razão eu posso escolher aqui, aplicar, por quê? Porque eu tenho letras em todas elas. Eu não posso escolher duas razões aqui e aplicar a proporção, porque tem letras em todas. Agora, qual a informação que é fundamental para a gente? O perímetro. Nós aprendemos que existe a possibilidade da quarta razão, quando você soma todos os lados do triângulo, formando ali o perímetro. Então, somando 5 mais 7 mais 8, nós temos 20. Somando x mais y mais z, nós temos 60. Então, esse é um exercício onde você utiliza a quarta razão, que é o que eu costumo chamar de razão coringa. Razão é essa que é definida pelos perímetros, tranquilo? Essa razão é definida pelos perímetros dos triângulos semelhantes. Então, aqui, eu posso simplificar. Então, eu vou ter 1 sobre 3. Bem assim. Isso faz com que você, com essa razão, você consiga descobrir todos os valores pedidos no exercício. Então, vou pegar aqui, 5 sobre x é igual a 1 sobre 3. Multiplica cruzado, x é igual a 15.
Se o x é igual a 15, numa múltipla escolha, numa prova múltipla escolha, numa questão múltipla escolha, isso já faz com que você evite os próximos cálculos, né? O valor de y e o valor de z. Então já sabemos que vai ser a letra A. Só para confirmar, 7 sobre y é igual a 1 sobre 3, multiplica aqui também, vai dar y igual a 21. E por último, 8 sobre z é igual a 1 sobre 3, que multiplica aqui também, vai ficar z igual a 24. Então, resposta correta, letra A. Segunda questão de semelhança que eu separei para vocês é essa aqui. Quando você olha para essa imagem, você pode reparar que você tem presença aqui de 3 triângulos. O triângulo ECD, o triângulo BFD e o triângulo BAC. São 3 triângulos, todos eles são triângulos retangulares, né? Isso não quer dizer que eles são semelhantes no primeiro momento, pode ser que eles sejam. Então a gente tem que ficar bem esperto aqui para definir. Então, galerinha, como é que vai ficar aqui? A figura abaixo temos o quadrado AEDF, então isso aqui é um quadrado. AC vale 4, então AC é isso tudo aqui, ó. AC vale 4 e AB vale 6. Vamos lá. Qual é o valor do lado do quadrado? O lado do quadrado é esse segmento aqui que vai de E até A, que eu chamei de X, e de A até F aqui que eu chamei de X, esse cara aqui que eu vou chamar de X, e esse outro carinha aqui também que eu vou chamar de X. Vamos lá, se é semelhança de triângulo, eu devo forçar uma barra para que apareça ali, nesse caso, semelhança. Não é isso? E como é que o triângulo você vai conseguir definir como triângulo semelhante? Olha só que interessante. Para esses triângulos serem semelhantes, eles precisam cair naqueles casos que a gente aprendeu. E um dos casos, que é o mais comum que a gente vai ver aqui, é o famoso ângulo-ângulo. Então, olha só que interessante. O triângulo ABC, que é o maior, ele tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo B. Tá vendo aqui? Já o triângulo DFB, ele também tem um ângulo de 90 graus e, automaticamente, o mesmo ângulo B. Isso faz com que você consiga afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo BDF. Então, se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso ali aplicar a ideia de semelhança, que diz que os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos lá. Triângulo menor sobre triângulo maior. Quem é o triângulo menor aqui? É o triângulo DFB. Eu só tenho um lado do triângulo que vale x. Eu não tenho esse outro lado aqui, ó. Mas eu posso descobrir. O lado BF, na verdade, ele é o quê? Ele é o lado AB, que é o 6 menos x. Então, esse cara aqui vai valer 6 menos x. Então, já tem dois lados aqui, ó. O x e o 6 menos x. Eu não tenho o terceiro e eu não preciso ter o terceiro. Lembrando que para aplicar a proporção eu preciso ter apenas duas razões. Então eu tenho dois lados do triângulo BDF e eu preciso ter dois lados do triângulo ABC, dois lados correspondentes. Qual corresponde ao x é o que está de frente ao B, que é o 4. Quem está de frente a esse ângulo que a gente não conhece, que nesse caso aqui é o D, é 6 menos x. Então quem está de frente ao ângulo C é simplesmente o 6. Pronto, já temos as duas. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, o que a gente encontra? 6 vezes x, 6x. 4 vezes 6 vai dar 24. Para não errar, cuidado, o 4 não só multiplica o 6, como multiplica também o x. Vai ficar menos 4x. Joga menos 4x para o outro lado. Nós teremos 6x mais 4x igual a 24. 10x é igual a 24. X é igual a 2,4. Pronto, achamos o valor de x. Então, repara uma coisa. Você teve que identificar a presença de triângulos, e nesse caso, com os triângulos sendo o quê? Semelhantes. E que se eles são semelhantes, podemos afirmar duas coisas. Primeiro, que os ângulos internos são congruentes. Não pode esquecer desse detalhe. E segunda coisa, que a gente não pode esquecer, que os lados correspondentes são proporcionais. Nesse caso, como x corresponde a um lado de um dos triângulos, que é exatamente o lado do quadrado que você quer descobrir, então você vai utilizar
a questão dos lados correspondentes serem proporcionais. 99,% dos exercícios que envolvem semelhança de triângulo e não cobrar de vocês justamente a questão dos lados correspondentes serem proporcionais. Tranquilo? Vimos 3 triângulos, vimos a possibilidade deles serem semelhantes para que pudéssemos encontrar o valor de x. Isso foi possível através da percepção do triângulo ABC ser semelhante ao triângulo BDF, logo porque entra naquele primeiro caso que nós vimos de semelhança de triângulos, que é o ângulo. Né? Se você tem 2 triângulos que têm 2 ângulos internos iguais, congruentes, podemos afirmar então que esses triângulos são semelhantes. Terceira questão que eu separei para vocês aqui, essa terceira questão que eu separei, ela envolve o quê? Semelhança e Pitágoras. Quando eu comecei a trabalhar o capítulo 9 com vocês, o capítulo de Teorema de Pitágoras, nós vimos algumas maneiras de aplicarmos o Pitágoras. E a primeira que nós iniciamos foi na questão dos triângulos serem semelhantes. Né? Quando você tem um triângulo semelhante ao 3, 4, 5, que é o triângulo pitagórico, você pode aplicar Pitágoras ali e sabe que os valores serão proporcionais. É o que vai acontecer aqui. Vamos lá, vamos para a questão. A maioria das televisões apresenta a tela semelhante a um retângulo de lados 3, 4, cuja diagonal representa as polegadas da televisão. Então, olha só que interessante. Então, você tem a televisão, normalmente com as medidas 3 e 4. E o que a gente chama de diagonal são as polegadas, não é isso? Então, isso aqui corresponde às polegadas. Foi exatamente o que o exercício passou para a gente. Então, se uma televisão é de 32 polegadas, a diagonal vai ter 32, tranquilo? Logo, uma tela de 45 polegadas tem lados iguais a... Então, olha só, qualquer tela vai ser semelhante à outra. Então, você vai ter uma televisão maior, onde você não conhece os lados, você vai chamar de x e você vai chamar de y. A única coisa que você conhece é justamente a diagonal. Nesse caso aqui, vai valer 45 polegadas. E aí, galera? Como é que a gente descobre os valores de x e y? Se esses dois carinhas aqui são semelhantes, logo, podemos dizer que as suas medidas são proporcionais. Logo, se suas medidas são proporcionais, vamos lembrar de um triângulo que é muito comum daqui para frente, você vai precisar lembrar muito dele, que é o triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é aquele que tem medidas 3, 4 e 5. Se ele tem 3, 4 e 5, então se você tem uma TV cujos lados medem 3 e 4, a sua polegada vai ser justamente 5. Não é isso? Então, 3, 4 e 5 é o famoso triângulo pitagórico. Então, qualquer TV tem que obedecer essa relação aqui. Então, olha só que interessante. Se essa TV menor, a diagonal é de 5 polegadas e os lados medem 3 e 4, uma TV maior de 45 polegadas, isso quer dizer o quê? Comparando o 5 com o 45, nós temos aqui ele sendo maior 9 vezes. Então, se essa diagonal, que corresponde às polegadas, vale 5, nessa aqui vale 45, então quer dizer que você ampliou essa diagonal 9 vezes. Então, o que você vai ter que fazer com todos os outros lados? Ampliar também 9 vezes. Então, olha só que lindo, olha só que belo. Também ampliando 9 vezes, o que nós vamos encontrar aqui? Y vai ser 4 vezes 9 e x vai ser 3 vezes 9. Quais os valores encontrados, então? Aqui vai dar y igual a 36 e x vai ser igual a 27. O que nós temos aqui são 2 triângulos pitagóricos, assim como na explicação que eu passei para vocês. O triângulo pitagórico 3, 4 e 5 e o semelhante a ele, um triângulo maior, com as seguintes dimensões: 27, 36 e 45. Olha lá, você tem aqui um aumento de 9 vezes. Tranquilo? Esse é um exemplo de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Tranquilo, galerinha? Então, é um exercício que trabalha semelhança de triângulos e Teorema de Pitágoras. Professor, se eu fizesse ali de uma outra maneira, não teria como fazer? Se eu aplicasse Pitágoras aqui, não ia adiantar. Você teria que lembrar dessa relação de proporcionalidade aqui que envolve o triângulo pitagórico. Então, é muito importante. Olhando para as opções,
A opção que marca a resposta correta é a letra D, 27 e 36. Desculpa, e 36. Valeu, galera? Vamos para a próxima questão. Essa questão eu gostei porque eu peguei do Enem, caiu no Enem de 2019, então são assuntos de fundamental, né, que são cobrados no nono ano, mas que aparecem em provas de ensino médio, tranquilo? Como eu já comentei nas nossas videoaulas, que o Teorema de Pitágoras é a ferramenta mais importante da geometria. Você vai usar também no segundo ano, lá, quando vocês estiverem trabalhando com geometria espacial, com cubo, prisma, pirâmide, cone e por aí vai. O Teorema de Pitágoras é sempre uma ferramenta nesses casos aqui, de envolve geometria. Então vamos lá. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Então a folha é um retângulo, e assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Então ele pegou uma ponta e dobrou. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, então esse é o segmento AE. O que eu falei desde o início? Nós estamos num capítulo que fala sobre o Teorema de Pitágoras, que é aplicado no que a gente chama de triângulo retângulo, né? Aquele triângulo onde você tem que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então está bem claro para a gente que o que ele quer encontrar é um lado de um triângulo retângulo. Triângulo esse chamamos de ADE. E que lado é esse? A hipotenusa. Então, se eu quero encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo, eu preciso ter os catetos. E será que eu tenho? Tenho. Por quê? O BC, que é a largura do papel, vale 12, que é exatamente o valor do AD, que também vale 12. Já o DE, como é que você vai fazer para achar o DE, que é o outro cateto? Repara que de D até C é a base do retângulo. Se você continua aqui, ó, se você desdobra a figura, fica mais fácil de você enxergá-la. Onde o AD é a altura, que vale 12, e o DE é o comprimento da base, que vale 18. Então, se a base vale 18 e você já tem 12, isso quer dizer que esse cara aqui vale 6. Porque é como se você tivesse aqui 18. 12 mais 6 sendo 18. Então, o que você tem aqui é esse triângulo que ficou muito fácil para a gente a partir de agora. Depois que você fez toda a montagem e entendimento. Onde que você quer descobrir a hipotenusa vale x, o cateto maior vale 12 e o cateto menor vale 6. Pura aplicação de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso quer dizer que x ao quadrado é igual a 144 mais 36. X é raiz quadrada de 180. Como a resposta não é raiz quadrada de 180, automaticamente o que a gente vai precisar fazer? Simplificar. Então, 180 decompõe 90, 2 decompõe 45, 3, 15 e 5, ou 3 de novo, 5, 5, 1. Cada 2 vai 1, então vai ficar 6 raiz de 5. Então, x vale 6 raiz de 5. É uma questão fácil, que envolve Teorema de Pitágoras, mas tem toda uma história onde o triângulo retângulo ele aparece. E é o que eu falo sempre com vocês. Aplicar Pitágoras exige a presença do triângulo retângulo. E nem sempre esse triângulo retângulo ele vai aparecer de forma clara para você. Você vai precisar buscar essas informações como aconteceu aqui. Tudo bem? Então, a resposta da questão é a letra D, 6,5. Beleza, galerinha? Essa foi a questão que caiu no Enem de 2019. Vamos para a próxima questão. Galerinha, continuando. A próxima questão ela envolve também um dos casos de aplicação. Nós vimos no capítulo 9 que o Teorema de Pitágoras se aplica em quadrado, em retângulo, em triângulos isósceles e equiláteros, se aplica em trapézios isósceles e equilátero, retângulo, e também se aplica em losangos. Como eu falei também, se aplica em círculos e aplica em todos, em próprio triângulo retângulo. Então vocês vão aprender isso mais para frente. Mas eu lembro que na nossa aula eu comentei sobre a necessidade de vocês gravarem duas fórmulas. A primeira, que envolve a diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2.
Essa fórmula surge da aplicação de Pitágoras. Vamos relembrar aqui. Eu tenho um quadrado, traço a diagonal, aplico Pitágoras e surge essa fórmula aqui. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Outra que eu falei também é da altura de um triângulo equilátero, que é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Essa é outra fórmula que eu falei também para vocês gravarem. Vem do cálculo da altura de um triângulo equilátero. Aqui, onde a hipotenusa é L e o outro cateto vai ser L sobre 2. Então, você aplica Pitágoras e surge essas fórmulas aqui. Essas duas fórmulas são fundamentais para dar sequência no estudo de geometria. Então, é necessário lembrar. Já as outras fórmulas, não. Você vai ter que aplicar Pitágoras, não tem jeito. Tranquilo? E você sabe como é que monta, nós vimos na nossa videoaula aí, ou melhor, na nossa aula online. Então, vamos lá. Questão, inclusive, caiu na prova do ano passado. A medida em metros do lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais é 2 metros, é igual a... Então, o que você tem aqui? Um quadrado, onde você não conhece os lados, onde simplesmente foi apresentada a vocês a diagonal, que vale 2. Então, ele quer o lado. Como é que você consegue encontrar o lado de um quadrado através da diagonal? Ou como você encontra a diagonal através do lado? Pela formação e o surgimento de um triângulo retângulo. E lógico, a aplicação do teorema de Pitágoras. Se você for aplicar o teorema de Pitágoras aqui, você vai conseguir achar o valor do lado. Ou simplesmente você pode lembrar que a diagonal de um quadrado é simplesmente L raiz de 2. Então, se a diagonal vale 2, então 2 é igual a L raiz de 2. Então, L vai ser 2 sobre raiz de 2, racionalizando. Então, nós teremos aqui o lado sendo igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2, o lado vai ser raiz de 2. Achamos simplesmente através da lembrança da fórmula. Mas se você monta o desenho, traça a diagonal e percebe a formação do triângulo retângulo, você poderia ter usado Pitágoras também. Hipotenusa ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado sendo igual a 4. Esse 2 vai cortar com 4, então vai ficar L ao quadrado igual a 2. Então você vai ter aqui L igual a raiz de 2. De qualquer maneira, resultado obtido da mesma forma. Tranquilo? Esse é um dos exemplos em que você aplica Pitágoras em figuras diferentes, né? Como quadrado, retângulo, triângulo, seja isósceles ou equilátero, num trapézio isósceles, num trapézio retângulo, ou até mesmo num losango. Qual é a resposta aqui? Letra B. Então, galerinha, pode cair na prova de vocês algo bem parecido com o que a gente trabalhou aqui. Beleza? Muito obrigado. Vamos para a próxima questão. Essa última questão que nós temos aqui, ela trabalha também uma das aplicações do teorema de Pitágoras, que é justamente no plano cartesiano para cálculos de segmentos, né, para cálculos de áreas e perímetros de figuras que são, né, colocadas, traçadas no plano cartesiano. Tranquilo? Calculando exatamente o que a gente chama de distância entre dois pontos. Distância. Tranquilo? E essa fórmula surge justamente pela aplicação de Pitágoras. Então vamos lá entender um pouco mais. Dados os pontos A, coordenadas -1 e 2, e ponto B, 0 e 4, pertencente a um sistema de eixos ortogonais num plano, que é isso aqui, eixo X e eixo Y. Encontre distâncias entre os pontos A e B. Calcular a distância entre dois pontos não tem jeito, tem que lembrar de Pitágoras, né? A fórmula é essa aqui, ó. Distância de dois pontos ao quadrado vai ser x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A. Lembrando aqui, ó, também é o quadrado. Lembrando que a distância do ponto A, XA e YA. E você tem aqui o ponto B, XB e YB. Vamos ver por que essa fórmula, que é exatamente a fórmula de Pitágoras. Vamos ver por quê. Vamos relembrar. Ponto A, -1 e 2. -1, 1 e 2. Então tá aqui. Esse é o ponto A. Desculpa aí pela tremedeira. Tem que comprar um material para não tremer tanto. Vou tentar comprar agora. Vamos ver se ajuda. 0 e 4. Quando o x é 0, o ponto está em y, justamente no valor de 4. Então aqui está o ponto
B, 0 e 4. Se ele quer a distância, ele quer esse segmento aqui, ó. E olha só que interessante. O que você acaba de formar? Aqui, com o segmento e as distâncias entre os eixos do ponto A e o ponto B. Ou melhor, entre as diferenças do eixo A e do ponto B. Um triângulo retângulo. Então, por isso que para calcular a distância entre os dois pontos num plano cartesiano, você vai usar a fórmula de Pitágoras. Ou melhor, o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de dois catetos, onde a hipotenusa é sempre a distância entre os pontos, o segmento formado ali, e os catetos representam as diferenças entre os eixos. Então é muito fácil, não é difícil, é só substituir na fórmula. Então como é que vai ficar aqui? Distância do ponto A e o ponto B ao quadrado vai ser xb. Xb quem é, galera? 0, tá na cara aqui, ó. Xb menos 1, xa. Então como é que vai ficar? 0 menos 1 ao quadrado. Mais, esse cara aqui quem é? YB. E quem é esse cara aqui? YA. Então vai ficar 4 menos 2 também ao quadrado. Então a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado vai ser 1 mais 4. Então a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz quadrada de 5. Está aí a resposta. Então esse segmento aqui vale raiz de 5, que é justamente a medida. Isso vai servir para calcular perímetro e áreas de figuras que serão traçadas aqui, no que nós chamamos de sistema de eixos ortogonais. Tranquilo? Calcular a distância entre dois pontos, você usa Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Não pode esquecer da formulazinha e que também vai aparecer lá na sua prova. Lembrando que na nossa videoaula de quarta-feira, ou melhor, na nossa aula online, eu vou com vocês terminar ali de corrigir alguns exercícios do livro de vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijos em todos.